Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Nikeche, uma história da poligamia, escrita em 2002 pela escritora moçambicana Paulina Chiziane. Este é um romance muito interessante que não só fala da história das mulheres moçambicanas, mas também procura não só fazer uma reflexão a nível da tradição, da cultura, de como as leis, a religião influenciou muito no pensamento da própria sociedade, ao ponto de não só de uma parte, mas ao norte, afirmar como a poligamia sendo uma coisa oficial da sua própria tradição, e do sul recusaram totalmente por causa da influência do cristianismo. Ele até fala muito sobre a posição da religião dentro das suas próprias sociedades moçambicanas, quando o norte é mais abrangido pelo islamismo e o sul mais pelo cristianismo, e onde essas práticas da poligamia eram bastante recorrentes antes da colonização, e que quando a vinda da evangelização do cristianismo houve totalmente essa pregação contrária a essa mesma ordem da poligamia, onde as pessoas foram obrigadas apenas a ter uma esposa, que antigamente os reis, os grandes homens tinham mais de 2, 3 mulheres para a sua afirmação da potenciação mais masculina, da sustentação, porque ter filhos, ter mais mulheres, era uma forma de ter mais riqueza naquela altura, e assim a sua afirmação da sua própria potência masculina. E nesta obra, Paulina Chiziane vai trazer um romance bastante interessante, que na primeira vista traz uma reflexão da própria mulher ao envelhecer, se olha ao espelho e se pergunta por que seu marido não sente mais atração por ela, por que ela está a se envelhecer assim tanto, será que fez alguma coisa de errado para que seu marido não olhasse mais com aquela vivacidade do princípio. E a Raminha, ao procurar saber o porquê desses mesmos acontecimentos, vai descobrir que existe uma segunda mulher, depois da segunda vai descobrir que uma terceira, depois da terceira vai descobrir que existe uma quarta mulher. Existe uma poligamia desestruturada, porque o homem em si vai poder enganar todas essas mulheres com a promessa de serem as primeiras, de poderem casar e deixar a sua primeira mulher. Essa é a famosa traição, os adultérios que acontecem dentro do matrimônio. Mas nisso vai surgir mais filhos. Ao total, o Tomi vai ter 16 filhos, e que no final do livro vai ter 17. Mais uma surpresa. Mas neste ponto aqui, que a Paulina vai trazer uma reflexão muito boa, ao tentar não só refazer esse mesmo pensamento e trazer num protagonismo totalmente as mulheres dentro da sua própria obra, para fazer uma reflexão de aceitação de como é difícil ser mulher nesse mesmo século XXI, de como essas prerrogativas que as pessoas foram traçadas ao longo dos tempos, encarar a mulher dentro dos pensamentos religiosos e não só da própria cultura, vai deixando não só a mulher mais inferiorizada, não como um centro das atenções, não como um centro da família, sempre posto de lado, que só é preparada para poder agradar o seu marido, lavar a roupa, arrumar da casa, cuidar dos filhos, e muitas vezes esquece a parte fundamental, que até a Rami vai procurar um aconselhamento matrimonial, qual falar que não basta apenas preparar-se para poder cozinhar, lavar a roupa, cuidar dos filhos, mas também tem que ter uma preparação no ato do amor, de fazer sexo e fazer outras coisas que possam agradar o seu marido dentro e fora do lar. E neste livro, a Paulina Chiziane Nikeche, que é uma dança de iniciação para as mulheres dentro do Moçambique, como se fosse uma preparação para uma vida adulta, para uma vida conjugal, que devem estar preparados para aquilo, para poderem satisfazer-se, para poderem dar sequência à sua própria entrega ao lar. E esse Nikeche, essa é uma dança do amor, é uma dança de acasalamento, que as pessoas não só vão preparar-se para uma nova vida, que possam fomentar a criação de um novo lar saudável. E essa mesma obra vai traçar uns pormenores muito interessantes da sua própria existência como mulher, como a Rami vai poder compor essa mesma organização, que no princípio ele vai sentir uma raiva, mas depois vai conseguir não só fazer de tudo para que se congregam todas as mulheres possam entender-se, e esse entendimento não só para causar uma maior calma, e também que possibilita que o próprio Tomi possa
ter mais tempo e que os filhos possam ser reconhecidos perante a sociedade. Porque o homem polígamo desse jeito que não reconhece os filhos completamente porque não tem tempo para eles. Imagina 16 filhos e que muitas vezes não tem tempo de dormir constantemente na casa dessas mesmas mulheres. E essa mesma luta constante que a Rami vai poder fazer para que haja uma certa harmonia dentro do seu próprio lar, vai fazer com que não só esse próprio homem polígamo possa se arrepender das coisas que ele faz, mas também possa reconhecer os filhos, porque os filhos são partes importantes, eles são inocentes das coisas que os pais fazem. Então devem ser reconhecidos e cuidados e ter tempo para eles. E nessa perspectiva aqui, vemos um dos pontos negativos da poligamia, é quando os pais, ou quando o pai não tem tempo para poder cuidar dos seus próprios filhos, e quando não sabe de verdade se aqueles filhos que ele vai gerando também são seus ou não. E também existe uma outra senda da poligamia, que é a poliandria, quando uma mulher tem vários maridos, e muitas vezes acontece muito em algumas tradições africanas também. Existe essa mesma força aqui que nós podemos aqui pensar de como isso não só é de uma forma construtiva dentro do romance aqui da Paulina Chiziana, de como esses todos os pilares da construção de uma sociedade vão se formando, muitas vezes em contradições com as próprias crenças das pessoas. Por quê? Por que deve-se seguir sempre as crenças? Por que a lei vem para atrapalhar muitas vezes também as tradições e que a religião vem contrariar tanto a lei como a tradição e a cultura? As pessoas vivem no eterno as contradições umas das outras, que possam não só servir como exemplo para que possam constituir mais família, mas que isso não seja apenas uma construção fatal do exemplo que não possa não só agradar a eles, mas também à sociedade. E que existem certos pontos dentro do continente africano que existem contradições sobre eles dentro das próprias formações das próprias sociedades, que aqui a Paulina Chiziana traz esse relato do norte e sul e o centro de Moçambique, que tem vários pontos contraditórios e que certas tradições, certas tribos comportam-se de determinadas formas e que muitas das vezes existe ainda essa mesma tradição do próprio feitiço, de como conseguir não só amarrar o próprio homem, de como seduzir o próprio homem dentro do próprio lar. E essas mesmas discrepâncias vão fazer com que esse romance seja bastante lido, não só num ponto de podemos entender o que é a poligamia, essa história da poligamia aqui que Paulina Chiziana traz aqui nesse livro Niquete, uma história da poligamia, mas também possamos entender a força maior dentro da sociedade, a força da mulher que tem dentro do lar, de como eles são a maioria, de como devem se unir para construir um mundo cada vez melhor, não deixar que isso seja retirado delas, que devem se unir mais ainda. A Paulina Chiziana nesse livro até fala de uma deusa. É muito importante nós vermos como essa reflexão da deusa nos faz pensar um bocadinho no papel da mulher dentro da própria sociedade. Ele diz que se as mulheres fossem tão boas, então os deuses também deveriam ter, pelo menos o Deus que nos é apresentado deveria ter também uma deusa ao lado. Ou essa deusa está sempre na cozinha a preparar os manjares divinais, a cuidar da casa. E não tem tempo de se apresentar porque Deus é que comanda tudo. Nós devemos refletir um bocadinho sobre essa mesma perspectiva aí que a Paulina Chiziana traz aqui. Foi uma reflexão dela sobre as deusas, de como nós conseguimos não só rever o Deus que o cristianismo ensina, que o islamismo ensina, mas também que possamos compreender a força maior que existe dentro das mulheres, que possa não só sustentar esse mesmo lar, mas também conseguir fazer com que os seus tripas corações para que esse mesmo lar se mantenha em pé. E que esse livro tem muitas revelações muito boas e que essa mesma luta de poderes entre várias mulheres, como vão poder congregar e como vamos poder juntar-se à procura de outras e outras, porque se existem 4, por existir mais a 5ª, por existir a 6ª, que os homens, enquanto têm mais poder, ainda vão procurar mais e mais. Só rever como a sociedade afirma isso, como as pessoas que têm altos cargos afirmam que são contra a poligamia, mas na surdina vão fazendo isso, vão mudando completamente a sua forma de pensar. Então, eu penso que a Paulina Chiziana aqui traz esse mesmo romance, não só para poder expor
essa ideia da poligamia dentro do continente africano, mas também ver os males que podem acarretar tudo isso. Existem algumas situações deste mesmo livro que nós conseguimos compreender mais as tradições. Quando uma mulher fica viúva, o que fazem, quais são as tradições que devem cumprir para poder honrar a memória do seu próprio marido. E nisso existem algumas consequências que nós sabemos no fim, que até eu peço que, se a Paulina Xiziane ver esse vídeo, eu possa escrever a continuação da Niketia, segunda parte. Eu quero saber como é que ficou a história do final. Então eu penso que eu convido a todos a poderem ler esse livro aqui da Paulina Xiziane, um grande livro aqui da nossa escritora moçambicana, o Prêmio Camões 2021. Precisamos não só compreender essa mesma história da força que a mulher tem, das interrogações, das inseguranças que ele também apresenta, mas que existe um certo tipo de conexão que as mulheres devem se unir para manter forte um lar, devem se unir para se manterem fortes elas sozinhas, devem não esperar uma afirmação exterior, mas elas sozinhas têm força do mundo para conquistar o mundo. E penso que essa é a mensagem principal desse livro, né? Que as mulheres devem se unir e conquistar o seu próprio lugar. Não esperar que os outros deem, porque se esperarem, existem muitas contradições dentro das próprias religiões, dentro das próprias sociedades, que as vozes muitas vezes são abafadas. Que ela diz aqui, as vozes das mulheres não chegam ao céu. Mas eu penso que é isso mais importante, que eu recomendo a leitura aqui do livro da Paulina Xiziane. E para todos que viram o vídeo até aqui, muito obrigado, se inscrevam no canal, partilham esse vídeo para mais pessoas. Daqui é o Jovete e até a próxima.